Bem-vindos ao canal Mãos de Fado. Aqui é o Fred e hoje eu trouxe essa peça de crochê, esse tapete maravilhoso nessa videoaula para a gente aprender a fazer com estes pontos baixos para fazer esse efeito, né, de sanfoninha aqui que fica muito bonito. Trabalhamos esses desenhos em relevo, que são losangos, aqui o nosso avesso. É uma peça para quem gosta de tapete de pontos fechados, né? Maravilhosa, uma ótima opção para você fazer um jogo também. Se você quiser fazer uma passadeira ou até mesmo uma peseira, fica fofinho, ótimo de pesar e super confortável, tanto para banheiro quanto para cozinha. Enfim, você pode usar e abusar aí da sua criatividade e também na confecção de outros modelos de bico, na utilização de várias cores, enfim. O que vocês acharam? Eu amei esse tapete. Então, vem comigo para a nossa lista de material e também para o nosso passo a passo. E para confeccionar essa peça, eu vou utilizar este fio 6. Ele é 100% algodão, mas você pode utilizar o barbante 85, o barbante que você quiser, que vai ficar bonito também. Uma agulha 3,5, né, 3,5 milímetros, a tesoura e a nossa agulha de tapeçaria para a gente fazer os arremates, tá bom? Então eu vou iniciar aqui com uma laçadinha, dou o meu nozinho para a gente fazer a nossa carreira de correntinhas. Inicio fazendo 57 correntinhas, mais uma para virar o nosso trabalho, ou seja, um total de 58 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lembrando de não fazer essas correntinhas muito apertadas, para que não dê diferença no nosso trabalho. Faça tranquilamente as suas correntinhas. 8, 9, 10, 11, 55, 56, 57. Então, no nosso trabalho, sempre a gente vai precisar de 57 pontos em cada carreira. E eu vou fazer aqui mais uma, né? 58 para poder virar o nosso e começar a fazer a nossa primeira carreira de pontos baixos. Então, eu pulo essa que eu acabei de fazer, a 58, e volto na 57, pegando só nessa alcinha da frente aqui mesmo, ó, e fazemos uma carreira de pontos baixos. Então, nossa primeira carreira será de pontos baixos somente até chegar lá no final. Então, quando eu tiver aqui a nossa sequência de 57 pontos baixos, a gente volta. Então, siga daí, que eu sigo daqui. 55, 56, e aqui no último, na primeira laçadinha, você faz o ponto número 57. Certo, fizemos 57 pontos baixos, essa é a nossa primeira carreira. Então, para a segunda carreira, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Virei o nosso trabalho e a partir de agora, todas as carreiras nós só vamos pegar na alcinha de trás. Repare vocês que cada ponto, ó, tem duas alcinhas. Vou pegar nelas aqui. A primeira e a segunda. Então, nós sempre vamos pegar somente na alcinha de trás, na segunda, tá? Então, vamos fazer essa segunda carreira nossa, pegando, eu sempre, ó, eu fiz a correntinha. Claro que na correntinha eu não vou pegar. Então, no primeiro pontinho aqui, eu faço pontos baixos, ó, ponto baixo, pegando na alcinha de trás. O próximo, ó, só na alcinha de trás, fazendo ponto baixo. Mais um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. E assim eu vou essa segunda carreira, até o final eu vou ter 57 pontos, todos eles iguais aqui, pegando na alça de trás. Certo? Tô chegando aqui no final. É muito importante, se você tiver dificuldade de saber onde parar aqui, vai contando os seus pontos, porque precisamos ter 57, tá? Então, chegou aqui no final, na última alcinha também eu preciso fazer meu ponto. Não pode esquecer dele, tá? Faço uma correntinha e vou virar o meu trabalho mais uma vez, como eu venho fazendo, e vou para a nossa terceira carreira. A terceira carreira do mesmo jeito. Pega na alça de trás
e vai fazendo mais uma vez com pontos pegando somente na alça de trás. Pontos baixos pegando somente na alça de trás. E assim é a nossa terceira carreira. Chegando aqui, ó, já no final da terceira carreira, vai vendo que o trabalho já vai fazendo uma sanfoninha, ó. E é essa a intenção mesmo, né? Então aqui eu vou fazer o meu ponto número 56 e busco aqui para fazer o meu último ponto, 57. Faço a correntinha e viro o meu trabalho, retomo mais uma vez, fazendo uma carreira com pontos baixos, pegando somente na alça de trás. Então, temos aqui a nossa quarta carreira, pegando somente na alça de trás. Chegando aqui no final da nossa quarta carreira, vamos fazer os nossos 57 pontos baixos. Faço a correntinha, viro o trabalho e vamos iniciar a nossa quinta carreira da mesma maneira. Pula aqui a correntinha, no primeiro ponto faz um ponto baixo pegando na alça de trás. E a nossa quinta carreira é idêntica às outras. Faça aí até chegarmos lá no final. Chegando aqui ao final da quinta carreira, da mesma maneira eu faço os meus 57 pontos, faço a minha correntinha, viro o trabalho e inicio a sexta carreira do mesmo jeito das outras, fazendo pontos baixos, pegando na alça de trás. E ao final da sexta carreira, a gente retoma para começarmos a sétima e aí iniciarmos o trabalho de relevo, os pontos em relevo. Mas essa sexta carreira continua igual às outras. Estamos chegando aqui, final da sexta carreira, faço meu último ponto, faço uma correntinha para virar, viro o meu trabalho. E a partir de agora, a gente começa a fazer os nossos pontos em relevo. Serão pontos altos em relevo em todas as carreiras, tá? E é na sétima carreira que a gente começa. Então, vamos lá. Inicio fazendo a correntinha que eu virei e faço uma sequência de 9 pontos baixos. Lembrando que sempre é na alça de trás. Então, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz os meus 9 pontos baixos pegando na alça de trás. Eu vou laçar a linha na agulha e vou fazer um ponto alto em relevo buscando nessa alça da carreira anterior, ó. Essa é a carreira atual que eu estou trabalhando. Na carreira anterior, eu vou pegar nessa alcinha que está em relevo aqui, ó. Nessa sanfoninha, nessa sanfona que se forma, aqui eu vou pegar nessa parte bem alta, somente nessa alça, tá? Então, eu vou buscar, fazendo laço a linha na agulha e busco lá naquela alça. Não é nessa carreira que estou trabalhando, ó. É na carreira anterior. Pego, passo a agulha por baixo e faço um ponto alto. Não faz esse ponto alto apertado para o seu trabalho não ficar repuxando. E vou fazer uma sequência de 8 pontos altos dessa maneira, só que entre eles terei sempre um ponto baixo. Então, nunca vou fazer 2 pontos altos seguidos. Ó, laça a linha na agulha de novo e faz. Não. Então, sempre que eu fizer um ponto alto em relevo, eu tenho que fazer um ponto baixo. E o ponto baixo continua sendo pegando na alça de trás. Só cuidado para não pegar na alça exata que eu acabei de fazer o ponto alto, tá? Essa alça eu tenho que pular, porque eu peguei, equivale a esse ponto alto em relevo. Então, eu pulo ela ali de trás e pego na próxima e faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha e venho no próximo ponto aqui, ó, pulando um, no próximo em relevo da carreira anterior e passo a agulha lá por baixo fazendo um ponto alto. Assim, dessa maneira. Depois do ponto alto, sempre tem um ponto baixo. E o ponto baixo sempre pegando na alça de trás. Mais uma vez, laço a linha na agulha, pulo aquele ponto ali que representa o ponto baixo que eu acabei de fazer. No próximo, na alcinha que está sobressaindo ali, eu faço um ponto alto em relevo. Olha como estou ficando com os pontos altos
aqui em relevo. Então, entre eles sempre tem um ponto baixo, certo? Volta fazendo mais um. Então, eu precisarei de 8 pontos altos dessa maneira aqui. Aí eu já tenho 4. Vamos fazer mais 4. 5. Um ponto baixo. 6. Um ponto baixo. 7. Um ponto baixo. E 8 pontos altos em relevo. Fiz a minha sequência de 8 pontos altos em relevo. Agora eu faço mais uma vez 9 pontos baixos sequenciais, igualzinho eu fiz aqui no começo. Tem 9 aqui, vai ter 9 aqui de novo. Então, terminou o ponto alto em relevo, vou fazer aqui 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz os meus 9 pontos baixos, eu recomeço a fazer os 8 pontos altos em relevo, do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Agora eu vou fazer de novo. Então, eu faço 8 pontos altos em relevo, porém com, buscando lá embaixo e com um ponto baixo separando eles, tá? Então, depois que eu faço um ponto alto relevo, sempre tem que ter um ponto baixo para separá-los. Então, já fiz 2. 3. Opa. 4. Um ponto baixo. 5. Um ponto baixo. 6. Um ponto baixo. 7. Um ponto baixo. E o último, 8 pontos altos em relevo, separados sempre por um ponto baixo. Então, eu tenho 9 pontos baixos seguidinhos aqui no começo, 8 pontos altos em relevo separados por um ponto baixo, mais uma vez 9 pontos baixos seguidinhos e 8 pontos altos em relevo separados por um ponto baixo. E para concluir a nossa carreira, eu termino fazendo 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos, viu? Que deu certinho. Se não deu certinho aqui, é porque você não deu 57 pontos. Em algum momento, você ou pegou a mais ou pulou ponto a mais aqui, ou pegou ponto a menos, tá bom? Então, preste atenção, faz contando que dá tudo certinho. Então, esse é o nosso direito do trabalho. Então, o avesso sempre vai ser igual a gente vinha fazendo, que é ponto baixo pegando na alça de trás. Faz uma correntinha, virou. A próxima carreira, que é do avesso, sempre é igual, tá? Então, chegou no avesso agora, eu sempre faço 57 pontos baixos, pegando somente na alça de trás, certo? Então, vamos lá até o final dessa carreira, só pegando na alça de trás e fazendo pontos baixos. Terminando aqui, então, o avesso. Faço o último ponto, correntinha, virou o trabalho. Agora é o seguinte, nós vamos construir o losango, né? Então, a gente vai começar, isso aqui é a metade do losango, nós vamos fazer aqui uma ponta. Então, a cada carreira do direito agora, nós vamos diminuir. Então, nós, ao invés de ter 8, nós vamos ter 7 pontos altos em relevo, só que é pegando entre eles. Vocês vão ver quando a gente começar a fazer. Então, na carreira anterior aqui do direito, eu tive 9 pontos baixos. Agora eu vou começar com 10. Então, nunca esqueça do primeiro aqui, tá? Muito cuidado. Porque senão essa contagem não vai dar certo. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais um, o 10º. Então, eu fiz 10 pontos baixos pegando na alça de trás agora. E aí, eu vou fazer agora uma sequência de 7 pontos altos em relevo. Na anterior eu fiz 8 e agora eu vou fazer 7. E sempre entre eles vai ter um ponto baixo do mesmo jeito. Ó, então, vocês vão ver que agora os pontos vão ficar entre os 2 pontos da carreira anterior, ó, entre os 2 pontos altos. Então, vou pegar nesta alcinha aqui, ó. Vocês estão vendo ela? Nesta alcinha que está por cima aqui, né? Fiz, ó. Opa. Laça a linha na agulha. Busca na alcinha e faz um ponto alto, formando o seu relevo. No próximo, um ponto baixo. Sempre tem um ponto baixo entre eles. Laça a linha na agulha, vai entre os 2 pontos da carreira anterior e puxa a alcinha fazendo um ponto alto em relevo. Um ponto baixo, sempre pegando na alça de trás, mais um. E assim, ó, nós vamos ter uma sequência de 7 pontos altos agora, porque eu vou diminuir. A cada carreira, agora eu vou diminuir um ponto até que eu fique só com um, tá? Pra gente voltar a aumentar. Mas isso a gente vai ver ali na frente. Tô terminando aqui. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto baixo, e o último, 7 pontos altos, ó. Viu como ficou? Então, na anterior eu tinha 8, nessa agora eu vou ter 7. E na anterior eu tinha 9 pontos baixos aqui, certo? Agora eu vou ter 9, 10 e 11. Então, aqui vou aumentar 2, porque é um para cá e um para cá. Então, eu tinha 9 aqui e vou ter na próxima agora 11 pontos baixos seguidos. Então, aqui no meio sempre aumenta 2 e aqui nos cantinhos sempre vai aumentar um só, tá? E isso até a gente chegar aqui, ó, nessa sequência que nós vamos construir losangos, né? Vocês vão ver aí. Então, vamos fazer uma sequência de 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Viram que já chegou aqui na hora da gente fazer o nosso próximo ponto alto em relevo, e aí você vai fazer os 7 pontos igualzinho você fez aqui. Então, começa, faz o primeiro, depois do primeiro faz um ponto baixo. O segundo, mais um ponto baixo. 3, mais um ponto baixo. 4, 5, 6 e o último, 7. Agora, aqui no final, vou fazer uma sequência de 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Entenderam? Ó. Então, aqui agora eu tenho 7 pontos 7 pontos altos em relevo. Aqui no meio, 11. 7 pontos altos em relevo e nas pontas tenho 10 pontos baixos seguidos. Então, isso sempre é uma sequência lógica. Na próxima, a gente vai ter 6, depois 5, 4, 3, 2, 1. Mas eu vou fazer a próxima com vocês. O avesso a gente já sabe, ó, fez uma correntinha, virou. O avesso a gente já sabe
que é sempre do mesmo jeito. Você faz pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Muito cuidado, ó. Viu que eu já ia esquecendo do primeiro ponto aqui? Então, a correntinha e o primeiro ponto está aqui, ó. Muito cuidado com isso, tá, gente? Então, olha o seu trabalho de pertinho aí para você não errar. E a gente retorna aqui no direito. Então, terminando aqui o avesso. Gente, vocês me desculpem esse barulho de obra que aparecer aí. Mas é que o pessoal tá trabalhando, não pode parar e a gente também não pode parar, tá bom? E a gente segue assim como da melhor maneira. Chegamos aqui na nossa carreira do direito, então agora, onde eram 7, nós faremos 6. Do mesmo jeito que a gente diminuiu aqui. Os 6 serão entre os pontos altos aqui em relevo, certo? E aqui na lateral a gente aumenta um ponto, aqui no meio a gente aumenta um de cada lado, então serão 2, e aqui mais um ponto, né? Por quê? Porque a gente diminuiu aqui. Agora, onde eram 7, vão ser 6. Então, eu continuo aqui fazendo pontos baixos no começo, pegando na alça de trás. Na anterior a gente fez 10, então agora serão 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Você às vezes nem precisa contar. Se você tiver aqui, ó, souber a hora que você chegou no lugar de fazer o ponto alto, que é entre os 2 pontos altos da carreira anterior. Mas se você preferir sentir mais segurança, você conta. Então aqui são 11 pontos baixos, pegando na alça de trás. Vou laçar a linha na agulha e fazer o que eu fiz nas carreiras anteriores. Porém, agora serão somente 6. Então, ponto alto, um ponto baixo. Entre os 2 pontos altos da carreira anterior, faço mais um e já tenho o meu segundo. O terceiro. Quarto. Quinto. Um ponto baixo. E o sexto, ó. Certo? Então, se na carreira anterior eu tinha 11, agora eu vou ter mais 2, 12, 13. Então, eu tenho uma sequência de 13 pontos baixos aqui agora, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cheguei aqui e vou fazer agora 6 pontos altos em relevo. Laço a linha na agulha e faço um ponto alto lá na carreira anterior, pegando sempre na mesma alça, tá, gente? Que a gente... Aqui, ó, entre os pontos altos da carreira anterior. Então, eu fiz 2, um ponto baixo. 3, um ponto baixo. 4, um ponto baixo. 5, um ponto baixo. 6, um ponto... Agora, cheguei, né? Já fiz 6 e eu tenho uma sequência de 11 pontos... 11 pontos baixos. Aprendendo a fazer esse trabalho aqui, gente, vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem, tá? Eu vou construir vários losangos aqui, mas vocês podem fazer outros desenhos aí, trabalhar, usar a sua criatividade, tá? Então, eu concluo aqui esta carreira e vou... Ó, faço minha correntinha para virar, o avesso é sempre do mesmo jeito. E agora vocês vão seguir aí fazendo a mesma coisa, tá, pessoal? Se nessa aqui eu tive 6, na próxima eu vou ter 5,
4, 3, 2, 1. Até a gente ter só um pontinho alto em relevo aqui para a gente retornar e fazermos juntos o desenho aumentando. Porque agora ele está diminuindo assim, certo? Nós vamos fazer uma ponta aqui, depois ele vai aumentar de novo, depois ele vai diminuir de novo, e aí vai ser repetição. Então, é só a gente contar direitinho. A carreira toda tem que ter 57 pontos. E aqui na próxima eu vou aumentar um ponto baixo. Aqui no meio eu vou aumentar um ponto baixo de cada lado. E aqui eu vou aumentar um ponto baixo só. Entendido? Então, quando a gente chegar aqui no desenho, que tiver um ponto alto somente, eu retorno com vocês. Beleza? Olha aí, gente, ó. Fizemos então a nossa primeira pirâmide aqui, né? Que vai ser a metade de um losango, porque agora para frente a gente vai voltar a aumentar e depois diminuir, aumentar e depois diminuir, tá? Então, olha só, nós chegamos aqui até a gente ficar com um só ponto alto. Então, aqui a gente ficou com 16 pontos baixos, um ponto alto. Mais uma sequência de 23 pontos baixos, um ponto alto, e outra sequência de 16. Fiz o avesso, só de pontos baixos, pegando na alça de trás, igual a gente sempre faz. E agora nós vamos começar a fazer o inverso. Eu estava diminuindo, então onde era um agora eu vou aumentar, vão ficar 2, tá? Então, para começar, ao invés de fazer 16 na carreira anterior, nessa então eu já vou começar fazendo 15 pontos baixos, pegando na alça de trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15. Aí já chega na hora de eu fazer os dois. Agora eu vou fazer dois, um antes e um depois do que tá na carreira anterior. Então aqui, ó, bem antes, um antes do ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Separo ele sempre com um ponto baixo, pegando na alça de trás, e faz o segundo, que é logo depois aqui, ó, do ponto alto, já tá a alça que eu pego para fazer o segundo ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos, e agora eu vou diminuir de 2 em 2 aqui no meio. Se eram 23, agora nós vamos ter 21 pontos baixos aqui no meio, entre os dois desenhos, tá? Como eu disse, você nem precisa contar. Se você for fazendo aqui certinho, você vai saber a hora direitinho de colocar os seus pontos altos em relevo, tá? Mas nós vamos fazer aqui os nossos 21. Ó, eu tô fazendo sem contar, tá vendo? Vou chegar ali e vou mostrar para vocês como que eu me norteio, como que eu identifico que tá na hora de fazer o ponto alto em relevo, porque tem que ser um antes do da carreira anterior, para que a gente faça 2 agora, né? Agora a gente vai aumentar. Ó, eu paro aqui, olha, tá na hora? Tá, porque o próximo, ó, até passei um. Então, o próximo, esse aqui já seria o ponto alto, ó. Então, eu desmancho ele. E faço, ó, o ponto alto em relevo aqui. Entendeu? Essa é outra maneira de fazer sem precisar ficar contando. Você visualmente, ó, você consegue saber onde é. Mas se precisar contar, você vai contando. E aqui no final agora nós vamos fazer 15. 2, 3, 4, 14, 15. Faz a correntinha pra gente virar e fazer o avesso. Viu? Fiz agora 2. Então, onde era 1, agora vão ser 2. Na próxima vão ser 3, 4. Eu vou fazer mais umas com vocês, para vocês terem certeza. E aqui a gente pode até contar que no meio ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá vendo? O importante é a soma até 57. Então, vamos fazer o avesso e voltar. Então, voltamos aqui para fazer a próxima carreira. Desmanchou um pouco aqui, deixa eu fazer. O último ponto, a correntinha virou pra gente fazer a nossa próxima carreira, tá vendo, ó? Então, onde eu tinha 15, agora vão ser 14. Agora eu vou diminuindo de novo
para que eu tenha 3 pontos altos em relevo aqui, onde eram 2, agora serão 3. Então, eu estou fazendo exatamente o contrário do que eu vinha fazendo até aqui, né? Agora eu vou aumentar. Então, vamos lá, fazer nossos 14. 1, 2, 3, 4, 13, 14. E aí chegou a hora da gente fazer nosso ponto alto e relevo aqui, ó, do ladinho do ponto da carreira anterior, faz um ponto baixo. Próximo aqui, entre os pontos, faz o segundo. E o próximo, terceiro. Tá vendo? Fiz 3. Agora, uma sequência que era de 21, vão ser de 19. Então, eu diminuo aqui no meio, diminui 2 em cada carreira. Chegamos na hora de fazer o ponto alto. Um ponto baixo entre eles. Um ponto alto. Um ponto baixo entre eles. E um ponto alto. E agora, a última sequência de 14 pontos baixos. Vocês entenderam, gente? Entenderam direitinho como tem que ser feito? Então, a partir de agora, ó, eu vou só aumentar aqui, novamente, ó, e nosso desenho está começando, ó, a aumentar, tá? Então, nós vamos aumentar até a gente ter 8 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 3 aqui já, na próxima 4, 5, 6, 7, 8. Quando tiver 8 pontos altos, é hora de começar a diminuir de novo, e aí é essa repetição a partir de aqui, ó. Então, quando eu tiver 8 pontos altos, já é essa carreira aqui de novo. Aí eu começo a diminuir de novo. Então, eu vou voltar com vocês daqui a pouco, a hora que eu tiver com esses 8 pontos altos aqui, pra gente começar a diminuir de novamente, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Tá vendo, ó? Eu construí aqui agora a outra metade do losango. Cheguei onde tinha 8 relevos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 de cá também. E o que a gente vai fazer agora é diminuir novamente, assim como a gente começou aqui, ó. Ou seja, essa carreira aqui, ó, onde tinha 8 pontos altos em relevo, é exatamente igual a esta carreira. Então, a partir de agora é repetição. Se você tiver dificuldade para continuar, você vem aqui no começo do vídeo, que você vai ver que a próxima carreira agora é esse que tem 7. Depois que tem 6, depois que tem 5, 4, 3, 2, 1. E aí a gente começa a abrir de novo, fechar de novo, abrir de novo, fechar de novo. Então, nessa que tem aqui agora, é igualzinho essa, então tem 9, que eu acabei de fazer, 9 pontos baixos seguidos, 8 pontos altos em relevo, separados por um ponto baixo. No meio, 9 pontos baixos, 8 pontos altos seguidos, separados por um ponto baixo. E, para finalizar, 9 pontos baixos. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse losango aqui. Né? Eu abri e agora eu vou fechar até ficar com um ponto de relevo, igualzinho a gente fez aqui no começo. Então, eu vou fazer aqui uma sequência na anterior eu tinha 9, então agora eu vou ter 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque eu vou começar a diminuir aqui os pontos altos. Então, entre os dois da carreira anterior eu faço um, que é o primeiro, um ponto baixo. Mais um, que é o segundo, um ponto baixo. 3, um ponto baixo. 4, um ponto baixo, 5, opa,
6. E 7. E aqui no meio, onde eram 9 na carreira anterior, agora serão 11, porque eu aumento um de cada lado, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E recomeço fazendo mais 7 pontos aqui. Vocês entenderam, gente, que a sequência é essa de, ó... Eu comecei com meio losango, né? Comecei aqui fazendo a metade de um. Então, metade, agora eu vou fazer um inteiro, ó. Começo aqui e diminuo aqui. Então, ele vai ficar o losango certinho, tá? Eu vou fazer uma sequência aqui para ser uma peça como um tapete, de 3 losangos inteiros, né? Esse inteiro que eu vou fazer aqui com essa outra ponta, ó. 3 losangos aqui mais para frente, mais a ponta, meia ponta aqui do começo e a meia ponta do final. Então, vamos trabalhar aí até o tamanho que você quiser. Se for fazer uma passadeira, você pode ir fazendo até o tamanho. Desde que a hora que você terminar, você termine como você começou, aqui lá no final, que ele fique assim, tá? Você termine e ele fique só a metade de um losango e mais carreiras aqui de pontos baixos, indo e voltando para ficar igualzinho o começo, certo? Então, eu vou continuar trabalhando e volto com vocês com os meus 3 losangos prontos, mais as 2 pontas de cá e de lá. E chegamos, olha só, gente, que coisa linda, ó. Aqui a gente começou com meio losango, aí eu fiz um losango inteiro, 2 losangos inteiros, 3 losangos inteiros, e tô aqui terminando o tamanho que eu quero, tá? E esse, eu vou só começar, a hora que eu cheguei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu finalizo os meus relevos, e vou agora fazer... carreiras somente de pontos baixos, pegando na alça de trás, indo e voltando, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só concluir essa volta aqui, essa carreira aqui. Viro. E vou fazer a próxima carreira, que é o avesso. Como eu venho sempre fazendo, de pontos baixos, pegando na alça de trás. E vou fazer isso, gente, por mais 3 carreiras. Para que a gente fique igual lá no começo, tá? Indo e voltando agora sem relevo nenhum. Só pegando na alcinha de trás. Então, a gente terminou aqui no avesso a nossa última carreira do tapete. Para o bico de acabamento, nós vamos fazer voltas de pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer 2 voltas. A primeira, para começar a primeira... Nós vamos fazer aqui uma correntinha. Você vira o seu trabalho. E agora eu quero muita atenção nesse bico, pessoal. Não podemos fazer esses pontos baixos aqui, essa primeira carreira principalmente, o ponto baixo frouxo, tá? A gente pode dar aí uma segurada no ponto, fazer o ponto mais apertado, para que o trabalho não abra, pois vocês observam que é uma peça sanfonada. Ela é bem maleável. Então, se eu faço um ponto baixo aqui muito aberto ou muito folgado, vai acontecer isso, ó. Vai abrir e vai virar um leque. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, faça a dosagem da sua tensão, da força que você está pondo nesse ponto baixo agora, principalmente, claro, se você for fazer esse bico que a gente recomendou ou que a gente vai fazer. Então, independente, se você for dar essa volta de pontos baixos agora, preste muita atenção na tensão do seu ponto, tá? Então, vamos lá. Fiz uma correntinha. Não vou agora pegar no primeiro ponto baixo, porque quando a gente fechar essa volta, nós vamos concluir essa volta aqui. Então, venha no segundo ponto baixo. Aqui nós vamos pegar no ponto completo. Não precisa pegar mais só na alcinha de trás. Pode pegar nas 2 alcinhas do ponto e faça seu ponto baixo. Então, eu venho fazendo um ponto baixo em cada ponto. Aqui nessa lateral, tá? Na lateral do trabalho, mas não esqueça de regular a tensão desse ponto para que ele fique firme, que ele não fique folgado e a gente consiga um resultado legal, tá? Então, a hora que eu chegar ali no final, no cantinho, a gente volta para fazermos o canto juntos, tá?
Estamos chegando aqui no final, com os pontos. Olha só como tá ficando, ó, tá vendo? Você tem que tomar cuidado com esses pontos para que não fique fora do prumo. Tá, vamos fazer aqui pontos baixos até o último ponto. Chegou aqui no último ponto, você vai fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, e no mesmo ponto você vai fazer mais um ponto baixo. Então o cantinho ficou assim: um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Isso tudo no mesmo ponto de base. Agora eu virei o trabalho e estou aqui no comprimento, né? E aqui, muita atenção, onde eu falei, ó. Porque isso aqui é um trabalho sanfonado e você não pode fazê-lo abrir, para o trabalho não ficar feio. Vamos fazer o seguinte, preste bem atenção. Nós vamos pular esse primeiro que a gente já trabalhou. A partir de agora a gente vai pegar só numa alcinha. Numa de baixo, numa de cima. Numa de baixo, numa de cima. Numa de baixo, numa de cima. Preste bem atenção comigo aqui para você entender qual alcinha é. Ó. Então essa aqui a gente já pegou, a gente vai vir para de baixo. Pegue sempre, ó. De baixo que eu falo essa parte mais afundadinha. Tem a parte altinha do trabalho, parte alta do trabalho e a parte afundada do trabalho. Então a gente pega nessa alça, ó. Tenho duas aqui, tá vendo o ponto, ó? Se eu viro o trabalho aqui para lateral, eu vou ver as duas alças, ó. Tá vendo? Eu vou pegar nessa daqui e fazer um ponto baixo. Aí eu venho na parte alta. Nessa daqui, ó, que tá mais lá para fora, faço um ponto baixo. Volto lá na parte, ó, mais profunda. Pego naquela, pego nessa, entendeu? Então é um ponto baixo por carreira. Só que uma carreira tá lá mais afundada e a outra tá mais aqui realçada. Então vamos começar. Pega naquela alça lá de baixo, faz um ponto baixo. Vem nessa de cima, faz um ponto baixo. Não esquecendo da tensão. Vai na alça lá de baixo, faz um ponto baixo. Vai na alça aqui de cima, e faz um ponto baixo. Na alça lá de baixo, faz um ponto baixo, entenderam? Faça com carinho e com cuidado essa primeira volta. Principalmente, o cuidado maior é nessa primeira volta, tá? Assim. E vai ajustando, colocando esse trabalho na mesa para ver se tá ficando legal. Assim que a gente chegar no outro cantinho, a gente volta para fazermos juntos, tá bom? Então sigam aí no comprimento todo e a gente retorna. Estamos chegando aqui no final da lateral. Vamos pegar aqui o penúltimo. E aqui no último ponto, ó, você já vem aqui no cantinho, faz um ponto baixo, 2 correntinhas, igual a gente fez no outro cantinho, no outro canto. Vem no mesmo ponto, faz outro ponto baixo. Então aqui, já vou esconder esse fio ali, tá, gente? Pra gente arrematar. Então, ó, no canto ficou um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Agora, já no próximo ponto, eu sigo fazendo aqui na lateral do trabalho um ponto baixo em cada ponto de base, ó. E já tô escondendo o fio aqui do começo pra gente arrematar, tá? Então, vai fazendo aqui um ponto em cada ponto de base. Aqui não tem segredo, tá? Um ponto baixo, outro ponto baixo, tá ficando assim. E ali no outro canto a gente retorna e faz juntos. Estamos chegando aqui então no cantinho, você vai vir no último ponto, ó, penúltimo, no último ponto vai fazer a mesma coisa, ó. 2 correntinhas e faz mais um ponto baixo. Então ficou um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo no cantinho. E eu cheguei aqui mais uma vez no comprimento do trabalho. Assim como eu fiz de cá, eu vou fazer nesse outro comprimento. Então, vamos para o comprimento do trabalho. Ó, você não vai fazer nesse aqui primeiro, porque você já fez o cantinho e esse ponto já representa essa carreira, tá? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vai pegar um embaixo e um em cima. Ó, eles estão juntinhos, tá? Um aqui, outro aqui, ó. Se você olhar, ó, o ponto, tá vendo? As duas alcinhas dele,
você vai pegar só naquela de trás, nessa de cima. Naquela de trás, nessa de cima. Naquela de trás, nessa de cima, tá? Então, o importante é pegar um fio aqui em cada carreira que a gente andou. Então, vamos pegar aqui um ponto baixo na de trás, um ponto baixo aqui na de cima. Um ponto baixo na de trás, um ponto baixo nessa de cima. Ficou um fio para trás, volta aqui. Lembrando da tensão do seu ponto, tá? E assim você vai todo o comprimento do trabalho até a gente chegar lá no final para a gente finalizar essa volta, tá bom? Chegamos aqui no final da volta, nós vamos fazer o nosso último ponto aqui, na alcinha, no cantinho. Vamos fazer 2 correntinhas, vira o trabalho, faz mais um ponto baixo no mesmo lugar onde eu finalizei. E lembra que a gente pulou o primeiro ponto para começar a fazer a carreira de pontos baixos? Então, nesse primeiro ponto, eu venho, ó, ele tá aqui no cantinho. Nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. E agora sim, no próximo, eu venho e faço um baixíssimo pra gente encerrar a nossa carreira. E o baixíssimo é onde a gente, no primeiro ponto que a gente fez, tá? E aí eu tenho a minha primeira carreira de pontos baixos. Para começar a segunda carreira, eu faço uma corrente e no próximo ponto eu já começo a fazer pontos baixos. Porém, eu vou pegar somente na alça de trás para que a gente faça esse desenho, para que essa alça que fica sobrando, ela crie um desenho aqui bonito no bico do tapete, certo? Então, vamos fazer mais uma volta, pegando somente na alça de trás, ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu volto ali no canto para a gente fazer o canto juntos. Olha só como está ficando. Estamos chegando aqui no canto, gente, uma dica legal, ó. Eu venho aqui no primeiro ponto, deixa eu ver se eu já concluí isso. Aí eu vou pegar na alça da correntinha, vou fazer um ponto baixo. Faço mais 2 correntinhas para o canto, e aí eu venho na segunda, ó, na segunda correntinha, na alça dela, e faço o meu segundo ponto baixo para fazer o canto, certo? Então, eu trabalhei os 2 pontos baixos, um na primeira corrente, outro na segunda corrente. E entre eles, eu coloquei 2 correntinhas, tá? E continuo seguindo aqui agora na lateral do trabalho, fazendo, no comprimento do trabalho, fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Lembrando de pegar só na alça de trás. E eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso canto, ó. E aí, tá vendo que a gente tá fazendo esse desenho, ó? Então, ele não morre aqui no final, no cantinho. Por quê? Porque a gente pegou nas correntinhas. Olha que legal, tá? Então, continua assim. Em todos os cantos, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui agora. Tá? Pegar na primeira corrente, na alça da primeira correntinha, fazer um ponto baixo. 2 correntinhas. Na alça da segunda correntinha, fazer o ponto baixo e continuar trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo. E aí, quando estivermos concluindo a volta, a gente retorna aqui para fazer o arremate. Coisa mais linda, né, gente? Estamos chegando no final do trabalho. Ele vai ficar com esse bico assim, desse jeitinho. Olha que coisa bonita. Tapete de ponto baixo, eu acho que combina muito ficar com esse bico. Mas se você quiser trabalhar aqui mais para frente, continuar, pode ficar à vontade, criar, usar a sua criatividade para fazer um bico diferente. Aí, tá? Então, olha só. Nós estamos chegando aqui no final. Vou fazer o meu último ponto aqui. Aí eu cheguei nas correntinhas. Na correntinha, pego na primeira correntinha, faço um ponto baixo, depois 2 correntinhas novamente. Viro o trabalho. Venho na segunda correntinha, que estava aqui no canto, ó. Vou fazer um outro ponto baixo. Fez um ponto baixo. Agora a gente vai lá até onde a gente começou fazendo ponto baixos. Ó, ainda faltam 3 pontos. 1, 2, 3. Ó. 1, 2 e 3.
pegando na alcinha de trás, na alça de trás. Aí eu chego onde eu comecei, que é a hora de arrematar. Vamos cortar o nosso fio. Vamos puxar com cuidado aqui. Pegar a nossa agulha de tapeceiro. E vamos fazer esse arremate final com o apoio desta agulha de tapeceiro, que fica mais bonito, mais direito, mais direitinho. Passa a linha na agulha. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos pular o próximo ponto, vem no outro, no seguinte, pega nas duas alças, ó, de trás, do avesso para o direito, traz o fio para cá para o direito e vai ajeitando isso para ficar bonitinho. Então, o ponto que a gente pulou, a gente vai construir um ponto aqui em cima dele, tá? Então, por isso que a gente precisa pular ele, pular um. Então, ó. E de onde tá saindo o nosso fio, ó, lá aqui, eu vou introduzir a agulha lá, já pegando nessa alça lateral aqui de baixo, ó. Aqui. E levar o nosso fio lá para trás. E agora é hora de você puxar essa agulha com calma, puxar esse fio com calma, ó, para que ele não faça um ponto mal feito e fique feio. Então, vai puxando devagar e ajusta os seus pontos aqui. Então, temos os nossos pontos feitos aqui e o trabalho ficou muito bacana. Aqui na frente a gente tem a sequência dos vivos, tá vendo? Aqui deu certinho. Vamos arrematar esse fio. A gente passa ele por mais alguns pontos, escondendo esse fio aqui atrás, com carinho também, tá? Lembra de puxar devagar para não repuxar o seu trabalho. Ajeitou. Aqui eu vou dividir o fio em dois. Duas metades. Uma eu tiro da agulha. Uma metade eu tiro da agulha. Vou desenrolar ele aqui. A metade que ficou na agulha, eu passo por mais um ponto. Tiro ele da agulha. Vou dar os meus nós. Pode dar um nozinho sem puxar. O segundo você pode pôr um pouquinho mais de força. E, se preferir, você pode fazer mais um nozinho forte. E esconder esse restante de fio, certo? Pode colocar novamente na agulha. Você pode repetir esse processo se você quiser. Fazer mais nós, mas assim já está bem legal. Colocou o fio na agulha. Vou passar por mais alguns pontos, somente para que esse nó não fique tão aparente, tá? E que eu esconda esses fios aqui por baixo. Passei aqui, eu vou cortar o meu fio e está pronto o nosso trabalho. Vou mostrar aqui direitinho para vocês verem. E tá aqui, gente, o nosso tapete em relevo com esses losangos. Olha que peça maravilhosa que ficou. Eu sou suspeito que eu gosto muito do ponto em relevo, de fazer esses desenhos, essas criações aqui. Igual eu disse, vocês podem inventar. Pode separar esses losangos, pode fazer lacinhos, pode fazer o que você quiser desenhar com estes pontos, ó. Eu gostei muito. Ele ficou, né, como eu disse no começo, ficou com 70 centímetros por 40 centímetros aqui de largura, certo? Então, eu gastei um novelo de 400 gramas, então dá para você fazer aí com um novelo de 400 gramas, você faz essa peça. Se for fazer maior, obviamente, nós vamos precisar de mais fio. Gostaram, gente? Eu espero que vocês tenham gostado muito, espero que vocês reproduzam. Se tiver algo que eu possa ajudar mais, pode deixar aqui nos comentários.
E se você chegou comigo aqui até agora e ainda não segue o nosso canal, clica no botão seguir, curte o vídeo, isso incentiva o nosso canal e você não paga nada mais por isso, ok? Espero vocês em uma próxima videoaula. Um abraço e um beijo do tio Fred. Até mais.